Salve, salve, pessoal! Mais um episódio aqui do nosso podcast. Uma honra enorme estar aqui de volta e dessa vez trazendo esses dois feras aqui, esse casal sensacional. João, Sabrina, aquele salve pro pessoal aí. Boa tarde, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. No estilo Xuxa, tá vendo? Foi o programa da Xuxa. Desse jeito. Cara, a história desse casal é muito sensacional, aprendo demais com eles, né? Eu tenho um pouquinho de tempo empreendendo, eles já estão mais tempo na estrada, mas a gente troca muito, eles me ensinam muito, a gente troca muita ideia o tempo inteiro. Eu tenho o privilégio de tê-los como clientes da Capris Barbearia, né? Desde quando a Capris iniciou lá os seus trabalhos. E hoje eu tô aqui, ó, mais uma vez, com a camisa do nosso curso, né? Cabe a Capris Academia dos Barbeiros, essa camisa que a gente está vestindo desde quando a gente lançou para vocês. E vão acompanhando a gente, que em breve a gente vai iniciar ali as inscrições para o curso, a coisa vai acontecer, vai bombar, porque a procura já está deixando a gente muito otimista. Mas sem mais delongas, a história não é da Capris hoje, a história é da West, Escola de Futebol, West Escola, né? E vamos falar sobre eles, vamos falar deles, Espaço West. Tá na mesa, é um prazer enorme compartilhar essa mesa com vocês, prazer enorme compartilhar a nossa história com vocês, compartilhar a vida com vocês, né? Sempre que a gente se encontra na Capris é uma resenha maravilhosa e que a gente traga isso para cá, que a gente possa rir, que a gente possa descontrair e, sobretudo, que as pessoas que estão do outro lado conheçam um pouco mais da história do Espaço Oeste, tá bom? Fiquem à vontade, a mesa é de vocês, temos muita coisa aí para compartilhar. João, Sabrina, é com vocês, cara, é com vocês. Então, assim, já vou começar deixando a palavra com a Sabrina. Justo. As primeiras damas, né? Eu ia dizer isso, mas eu queria ver como é que tava o teu nível de cavalheirismo, entendeu? Né, Deixa para ela começar a contar a nossa história. Então, quem é a Sabrina? Bom, eu sou Sabrina, iniciei a minha vida como Sabrina Thompson. Há 16 anos eu sou Sabrina Thompson Dias Henrique. Nome forte. Nome forte, fortíssimo, rapaz. Domingo eu completei meus 40 anos. Parabéns. E eu posso dizer que eu tô no meu melhor momento de vida. Que bom. Profissional, pessoal, Que total. bom. Que bom. E eu tô muito feliz de poder estar aqui hoje, junto com meu parceiro de vida, em todos os sentidos, para poder contar um pouquinho da nossa história aqui. Obrigada, Vaguinho. Legal, nada. Quem agradece é a Capris Barbearia por ter esse privilégio de ter você na mesa. Cara, tem que subir o nível, hein? Eu não sei o que tu vai falar, mas a mulher já jogou lá em cima. Tá com uma responsabilidade enorme, irmão. Dá teu jeito, dá teu jeito. A mulher já começou bonita, né? Eu já ia começar falando, antes de me apresentar, que ela falou, pô, fiz 40 anos, né? Falou, só tenho 39, era mais velha do que eu. Muda isso, irmão. Vamos mudar esse Dias, negócio. apenas dias. Dia Eleva. 23 ele iguala. Então, assim, como o Vaguinho falou, né? Eu sou o professor João Carlos, tenho 39 anos. É uma alegria enorme, Vaguinho, estar aqui participando desse podcast com você. A minha história começou quando eu conheci essa mulher. Ih, rapaz. Na faculdade, educação física. Então, assim, a nossa história do Espaço Oeste já estava se desenhando ali, né? A gente começou a estudar junto, a gente passou por algumas situações, caso eu, né, profissional, jogando futebol, já tinha aquele sonho de me formar e ter algo próprio, né? E ela junto comigo ali do meu lado, abraçou a ideia, buscou ali junto comigo e estamos tocando o barco. Estamos nessa luta aí. Que legal, que bom, cara, que bom. Que bom conhecer essa parte da história de vocês. Eu fico muito feliz em saber que tudo começou ali na faculdade, né, na universidade. Em 2007, né? 2007. 6, 7. Quanto tempo? 2007? 2007. Ih, rapaz, tem uma estrada Aí, aí em já. hein? 2009, nos casamos. Isso. É isso. Oh, que legal, em pouquinho tempo ali. Eu não vou nem falar o tempo que eu fiquei namorando, que vai ser constrangedor. Regiane, eu te amo. Tem história que a gente não precisa saber, tá? Eu te amo, de verdade. 8 anos namorando. Mas tudo bem, Senhora. deixa isso pra lá, que a história hoje é deles, né? Abafa, Então deixa. deixa isso pra lá. Deixa quieto. Cara, mas que legal, que bom conhecer essa parte da história de vocês. Mas antes da gente entrar ali começar a falar do Espaço Oeste, começar a falar dos negócios, começar a falar desse tempo de estrada de vocês, eu fiquei sabendo de uma história da Sabrina, que a Sabrina já foi assessora parlamentar, né? Teve alguma coisa assim? Teve.
Não tô entendendo por quê. Não. A gente não precisa entrar nos detalhes da política, tá? Mas eu queria saber um pouco mais a fundo dessa história. Assim, eu não vou citar nome. Muito bom, muito bom. É melhor, é melhor. Não seremos partidários. Entendeu? Mas assim, foi uma história muito interessante, porque ela sentiu naquele momento a necessidade de ajudar uma candidata a ser eleita. Entendi. Ela, pelo conhecimento dela, pelas pessoas que ela conhece, ela passar a proposta, né, dessa candidata. Entendi. Para ela foi muito interessante naquele momento, entendeu? Entendi. E a candidata também fez algumas propostas para ela, no qual o olho dela fez tchim, 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 aquele barulhinho do... O dólar, né? O dólar. O dólar. E nessa ela foi, feliz da vida, tal, trabalhou, tá? Daqui a pouco, quando passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, dentro daquela proposta que... E ela recebendo, né? Não. Ah, tudo bem. o que ela me passou, Desculpa, que me não enganei. estava recebendo, mas eu não tenho acesso à conta bancária dela, entendeu? Entendi. Eu vi ela comprando algumas coisas. Entendeu? Ela tava comprando e tal. Eu falei, pô, a gente não tá com condições de estar comprando o que ela tá comprando agora, entendeu? Gente, Mas ela falava pra mim que não vamos pra outra pauta. E ela tava falando pra mim que não tava recebendo, mas acreditei nela, né? Entendeu? Mas e a candidata, Sabrina? Conseguiu o seu feito? Oh, meu Deus do céu. Quer que eu pare? Não? Então vamos. Eu não podia deixar de... Não, essa história pra mim é importante, cara. Por pouco ela não conseguiu uma cadeira. Ah, tá, entendi. Cadeira foi... Por pouco, entendeu? Que bom, que bom. Mas Pretende tem- voltar, Sabrina? Eleição tá aí, ano que vem de novo, pretende voltar? Não. Parlamentar? Ele me enfia em cano furada, que eu vou te dizer-te. Esse cara não vale o prato que come. Pô, Mas foi ele que... Não foi ele que me enfiou nesse barco. Mas então teve mesmo, você foi assessora parlamentar. Não, eu não fui assessora de ninguém. Entendi, né? Me foi entendi. prometido algo. Entendi. Não, mas foi... Me foi prometido algo, né? E que não foi cumprido. Entendi. E a gente sabe que acontece muito nessa época. Sim, sim, as promessas surgem. Ou seja, eu fui mais uma na estatística. Entendi. Já entendi. Sabrina, já entendi Entendeu? o assunto. Mas a minha conta bancária não sofreu nenhuma alteração. Ah, não. Se bobear foi pra menos, né? Mas tudo que ela tá Eu falando tô de olho até hoje pra ver se eu... Nome SPC, Serasa, nada. Exatamente. se tem alguma empresa no nome Alguma dela. empresa. Tá no meu nome, é complicado. Mas sim, mas a Sabrina ela é muito correta, entendeu? Quando eu comentei com ela essa situação, assim, eu vou até contextualizar. Me presta tua garrafa aqui, Vaguinho. Empresto, claro. Sabrina, eu cheguei, Sabrina, parece ter uma situação de trabalho para você, trabalho político, vai ser remunerada por isso. Aí ela, pô, não quero não. Aí deu as costas, foi andando. Foi andando. Quando eu falei o valor para ela... Voltou. Na hora. Quero. Onde eu entrego os documentos? Um carro de diesel, Henrique. Aí ela entrou, ela foi. Já Esse entendi. negócio tá gravado. Entendeu? Aí foi. Não foi assim, Sabrina? Não foi assim. Foi sim. Já entendi. Tá vendo? Desde o início, você tá vendo. É isso. Vamos fazer o seguinte, pra gente Por seguir. favor. Eu quero os dois na mesa, Por tá? favor. Como eu quero os dois na mesa, Ah. depois a gente conversa ali em off sobre esse assunto pra gente entender melhor. Mas, por favor, vamos seguir então. É melhor, né, Sabrina? Por favor. É que eu achei que o assunto realmente tivesse mais camadas aí, né, pra gente trazer pra mesa, mas é melhor não, então, né? Não, é. Então tá. As camadas se encerram aqui. Só até aí, né? Tá bom, É tá melhor. bom. Esquecendo essa parte da assessoria parlamentar, deixando isso de lado. Mas diz pra mim, assim, vocês, quanto tempo de casado? 2007, né, que vocês falaram? 16, 2009, é isso? Esse ano, dia 3 de outubro, a gente completa 16. Isso aí. Ih, que legal, hein? Que 16 legal. anos de 16 anos. casado. 16 anos. E a gente tem 2 datas comemorativas. O dia 3, que foi o dia mesmo, E do dia 5. e o dia 5, porque foi a data que veio na nossa certidão de casamento. Ah, é? Pô, que interessante, hein? É, porque 2 era pra churrascos. ser, né? entendeu? Então é... 2 churrascos, 2 isso churrascos. aí. E eu tava lá, tá? Eu sou testemunha. Eu tava lá no dia do casamento mesmo, do dia 3 eu tava lá. Então, uma honra enorme também participar disso.
E claro, já tem fruto, né, dessa relação. Sim, em 2012 nasceu o nosso garotão. O nosso mascote, o nosso casca de bala. Só tem um. Graças a Deus. Que bom. Eu costumo dizer, é o bebê reborn da mamãe. Esse é o bebê reborn. A cara dele é ótima. Ele tá aqui, tá, gente? Tá ótimo ele olhando aqui assustado pra mãe e pro pai. Não, a referência dele. A relação desses dois é uma relação que de vez em quando tem que me meter, porque é o irmão mais velho com o irmão mais novo. Ah, é? Oh. Não tem jeito. Não tem. Eu e Theo a mesma essa coisa. Essa perturbação todo dia, o dia inteiro, 24 horas por dia. Eu e Theo a mesma coisa. E agora a gente ainda arrumou um outro irmão mais novo, que é o Lion. Então a briga fica bonita lá em casa. Fica bonita lá em casa. É desse jeito. Mas e Dona Sandra? Dona Sandra também é cliente Capri, né? Dona Sandra. Minha mãe foi uma grande incentivadora do nosso relacionamento. Minha mãe, eu perdi minha mãe a partir do momento que eu comecei a namorar com o João Carlos. Entendi. Porque a defesa foi pra ele, a atenção foi pra ele. Sensacional, hein, João? Fica aqui uma reclamação. Aproveita o momento, né? Já tá registrado. Em rede nacional. Eu falo isso pra ela, eu perdi a mãe, porque tudo é João Carlos. Aí. Eu faço chamada de vídeo, oi, minha filha, tudo bem? Deus te abençoe. Como é que tá o meu genro? Ele tá aqui. Eu passo a câmera pra ele. Mudou o humor. Meu filho, a sogra tá cheia de saudade. Ué, gente, quem é a filha? João, tem alguma coisa em sua defesa? É o que eu falo pra ela. Eu separo da minha mulher, mas separo da minha sogra. Pô, isso é ótimo. Eu posso dizer o mesmo. Sensacional, cara. Sensacional. Entendeu? Então, assim, a minha sogra, desde o primeiro dia que eu pisei lá botei o pé na casa dela, ela me abraçou da tal forma. E assim, é um carinho, é um respeito de mãe mesmo, entendeu? Ela é sensacional. Dona Sandra, aquele abraço. Obrigado aí pela parceria desde sempre. Ela vai ficar toda boba. Tá? Confiar na gente também, na Capris Barbearia. Né? Aquele cabelinho, aquele corte, aquela personalidade que só a senhora tem. Saudade, hein? Aquele jeitinho doce. Que bom. E, João, pais? Cara... Quem são? Fala um pouquinho aí do seu João, da Lucinha. Aí, assim, tu me pegou agora do... Eu sabia que ia lá no coração. Falar desses dois velhos, cara, assim, dois incentivadores, duas pessoas que até me emocionam, cara. Fica à vontade, se eu sou o homem que eu sou hoje, é graças a eles. São eles que são meus alicerces. Meu pai é um dos meus maiores incentivadores. Foi o cara que, desde o momento que eu comecei a jogar futebol, desde o momento que eu comecei a me entender por gente, né? Ele estava sempre do meu lado. Minha mãe ali também, na medida do possível, também somando com a gente ali. E a minha vida foi toda dentro do esporte, né? Futebol, pequeno, era gordinho, né? Então, tinha um tio... Todinho. Tinha um tio nosso que sempre me chamava de homem de mola, né? Entendeu? Verdade. O esporte ali, eu com 8 anos, entrou na minha vida. Legal. Foi através do futebol, da natação. Meu pai sempre me incentivou o esporte, né? Você conhece o velho João, sabe como é que ele veio da carreira militar, né? Dentro do esporte também, sempre gostou de futebol. Então ele começou a me incentivar de uma tal forma, de estar ali do meu lado, vamos para natação, vamos para futebol, e daqui a pouco o negócio tomou uma outra proporção e vamos para o alto rendimento. E daí eu conheci o Madureira, e ele sempre do meu lado ali, sempre incentivando, sempre me dando conselhos, né? De vez em quando até uma coçazinha de leve. Se faz necessário. Sargentão, como sempre. Sempre que necessário, tá saindo da curva aqui, vem cá, vamos tomar uma coça aqui para tu entrar na reta. Rota, o tempo inteiro. Vamos corrigir aqui, vamos por aqui, o caminho é esse. Então, assim, os meus pais, eles sempre tiveram ao meu lado, sempre estão, né? Ao meu lado, graças a Deus, estão... Até hoje. Estão sempre ali me incentivando, me apoiando, na faculdade, curso, o que eu preciso, estão sempre ali nos ajudando. Então, só tenho a agradecer e falar que eu amo demais esses dois. Show. Eu também me emociono, tá? Também me emociono porque o tio João, né, tem uma participação muito importante na minha vida ali, de uma virada
fundamental. Eu posso até pegar tuas palavras e dizer também que hoje eu sou o que sou, né? Porque uma fase da minha vida ali, né? Eu perdi papai aos 10 anos, eu tinha 10 anos, e ele foi o homem da minha vida, né? Então, o tio João foi o homem da minha vida. A partir do momento que eu perdi papai, ele me adotou, já deixei de ser sobrinho e escalei para filho, né? E, enfim, caçula de 3 meninas, aquele moleque rebelde. E se não tem ele para, como você falou, né, trazer a gente para a rota de novo, então eu tenho muitas memórias, muito mais com o tio João, numa parcela da minha vida, do que com meu próprio pai. Então, aproveito também o momento para deixar aqui a minha gratidão, né? Hoje eu sou o que sou, porque no momento certo teve a intervenção dele, né? Principalmente para algumas áreas da minha vida em que eu pude participar, algumas áreas de carreira. Ali aos 16 anos, se eu não entro no CTPA, que foi a ponte que ele fez para a minha vida, que era o Centro de Treinamento Profissional dos Afonsos, eu não sei o que seria do Vaguinho. Então, a participação dele, a intervenção dele naquele momento ali, 15, 16 anos, foi fundamental para que eu entendesse de fato o que é maturidade, o que é crescer, o que é entender um pouquinho mais sobre ser homem, sobre ter responsabilidade, sobre ser um cidadão do bem. Então, aproveito para deixar aqui a minha gratidão também ao meu tio pai, né, tio João, tia Lucinha, um beijo para vocês. E faço das palavras do João as minhas palavras e meu coração. Aqui, ó, onde está o brasão. Isso aqui também tem a ver contigo, militarzão nato. Militarzão nato. Não, para ver como a figura paterna, independente de laço sanguíneo, né, o quanto é importante, né, verdade, para o filho homem, né, e também para a filha mulher. É verdade. Aí eu aproveito também para falar um pouquinho do meu pai. Claro, claro. Porque se hoje eu tenho um homem também maravilhoso ao meu lado, é porque eu tive um pai maravilhoso que me inspirou, né, a buscar um companheiro de vida que fosse respeitador, que fosse parceiro. Eu tive esse exemplo dentro de casa, o meu pai com a minha mãe, né? Tanto estão casados, aí vai fazendo 40 e poucos anos de casado. E é um pai que sempre me inspirou, sempre esteve presente, apesar de sermos eu e minha irmã, 2 meninas. Mas a gente sempre teve um pai que acolhia, não é? Lá em casa o sargento era minha mãe, né? Já deu para perceber no jeitinho doce dela. E ele não, ele era o pai mesmo, né? Minha mãe é amorosa demais, mas ele era aquele pai acolhedor, sentava, conversava com a gente sobre todos os assuntos. Então, é só para fortalecer, né? Como é importante essa figura paterna. Figura paterna independente de laço sanguíneo. Sem dúvida. Careca, beijo, te amo também. Aí. Concordo plenamente. Bom, e aproveitando que a gente está nesse clima, né, da paternidade, da referência, da figura. Bom, Espaço Oeste. Como é que Espaço Oeste entra na vida de vocês desde o embrião, assim? Eu falo ou você fala? Eu começo e você vai complementando, tá. Se esqueceu de alguma coisa. Desde o embrião, você entendeu? Eu já até deu uma palhinha, né? Assim, eu venho do esporte, né? Do futebol. O futebol me acompanhou desde os 8 anos. Então, eu fiz escolinha, depois fui para o alto rendimento, onde eu fui para Madureira. Passei praticamente minha adolescência toda até chegar ali o sub-20 ali no Madureira. Depois eu saí do Madureira, fui me profissionalizar no Rubro de Araruama. Rodei alguns clubes, né, aqui da Zona Oeste, como Séries. Tem um outro clube também, o Futuro Bem Próximo. Então eu rodei alguns clubezinhos pequenos. Consegui vivenciar esse mundo do futebol, né, tanto amador quanto profissional. Joguei a 2ª divisão, 3ª divisão aqui no Rio. Sei as dificuldades que tem. Parei de jogar futebol com 24 anos, porém, graças a Deus, como a gente comentou agora, né, eu tive meu pai que sempre me incentivou. Então, nesse período que eu estava jogando profissionalmente, eu estava estudando. Estava ali fazendo a faculdade de Educação Física também, onde eu conheci essa mulher maravilhosa, que ali tudo começou, né? Ali o Oestezinho já começou a tomar uma forma, já começou a ver... Porque só
Para senão a gente perde o fio da meada. Porque ele já tinha a vivência dele de futebol, né? A gente não optou pela educação física. O que nós vamos fazer? Educação física. Então ele já tinha essa vivência dele no futebol. Eu optei a educação física pela dança, né? Eu iniciei a praticar a dança que eu trabalho hoje em 2002. Então nós já tínhamos essa vivência. E graças a Deus nos encontramos Isso aí. na faculdade. Que legal. Aí, continuando, eu fui fazer a faculdade, aí depois fui procurar também me especializar, né? Fui procurar um curso de gestão, que aí eu já comecei a mentalizar, já começa a sonhar, né? Pô, todo cara a maioria, né? Acho que 80% do cara que profissionalmente jogou futebol, depois ou quer ter sua escolinha de futebol, ou quer ser coordenador técnico, ele quer estar no meio da bola, né? Ainda mais a gente que não conseguiu ali aquele auge, então, pô, quero estar dentro do mundo da bola. E eu fui fazer um curso de gestão. Depois desse curso, falei, pô, dá para chegar, dá para organizar alguma coisa. Cheguei, conversei com ela, falei, filha, tenho vontade de montar uma escola de futebol. Ela, não, tô junto contigo, vamos embora. E você, mais do que ninguém, sabe que para isso a gente tem que ter recurso. Exatamente. Ai, meu Deus. Aí, pergunta, aonde eu fui buscar esse recurso? Seu João. Seu João. Vai, faz um empréstimo aí para mim, aí, montar aí uma escola de futebol. Ele é apaixonado por futebol também. Sim, sim. Peguei esse recurso com ele. Salve dizer também que até hoje eu não paguei, 8 anos passou. o patrocinador. De fato, é um patrocinador, né? Então, assim, eu acho que eu vou pagar. Eu vou pagar. Entendeu? Assim que as coisas melhorar, eu vou pagar. Então, aí dali nós começamos, né? Eu fui, comprei o material, tá? Também investimos ali e alugamos o sítio hoje, que até hoje acontece a nossa atividade, o futebol, que é o sítio Chácara do Mendanha, que fica na estrada do Mendanha. E ali nós começamos, do zero. Com um aluno. Ousadia. Entendeu? Começamos ali, eu tinha pra rua panfletar, entendeu? Pra rua, porta das escolas. Tinha dia que chegava lá, por exemplo, as aulas começavam, eram terça e quinta, 4 horas da tarde. Nas primeiras semanas não tinha aluno, mas eu ia lá, montava o campo todinho. Tirava foto. Já vai começar a atividade, vamos lá, gente? E ficou mais 2 semanas assim. Até começar a chegar gente. Aí apareceu aí vamos lá, começando, daqui a pouco apareceu outro e as coisas começaram a caminhar. O dono do sítio também, o seu Geraldo Manluz também acreditaram no nosso trabalho, abraçaram também o nosso trabalho lá. Entendeu? Eles viram que realmente as pessoas que estavam indo lá para montar o trabalho dentro do sítio deles eram pessoas sérias, não são pessoas sérias. Então, isso foi tudo agregando, né? Foi tudo trazendo bons frutos. E daí a gente, caminhando até hoje, estamos aí no... Hoje são quantos alunos? Hoje, de futebol? Futebol, nós temos a média de 70 alunos. Olha isso. Quanto tempo depois? 8 anos depois. 8 anos depois. Isso é que é história, cara. Isso é que é história. Eu acho que tá dentro da realidade. A gente tem tido o privilégio, se eu não me engano, esse é o 9º episódio, entendeu? O 9º episódio. De ouvir cada história, que assim, são inspiradoras de verdade, porque saber disso, né? Hoje os pais que chegam lá, que encontram uma estrutura, coisa já funcionando, a coisa já andando, conhecer essa história, quando tudo começou, traz uma credibilidade muito grande, né? De saber que nesses 8 anos, cara, foi minerando, foi quebrando pedra, foi construindo, foi de fato ali chorando muitas das vezes, né? Muitas vezes sem conseguir dormir, os boletos chegando, vencendo, e como é que paga, né? Com filho pequeno. Filho pequeno, então... Tomando algumas voltas. Sim. Faz parte mesmo. Eu acho que isso também, por outro lado, vai amadurecendo a gente, vai fazendo a gente crescer, vai deixando a gente muito mais preparado. Mas é muito bom, João e Sabrina, conhecer a história de vocês ali a partir do embrião, porque, principalmente
para mim, né, que estou começando nessa área, isso inspira demais. Porque hoje eu começo a passar por isso, né? Situação semelhante da coisa começando ali, da coisa pegando. Hoje já pegou, graças a Deus. Mas saber que vocês já passaram, mesmo com 8 anos, isso vai inspirando a gente de tal maneira que assim, eu não estou sozinho. Peraí, empreender é essa realidade para todo mundo. Começar é desse jeito para todo mundo, né? Então, eu fico feliz demais em saber dessa história desde o embrião. E não para por aí, né? Não para por aí. Porque hoje, média de 70 alunos, mais ou menos. Futebol. E pode falar, John. Porque hoje o Espaço Oeste não é só o futebol. Isso aí, entendeu? Exatamente. Iniciou como Centro de Atividade Física Oeste. Legal. Que era exclusivamente a escolinha de futebol. E hoje? Hoje é Espaço Oeste. Por que mudou? A gente viu a necessidade porque, assim, Centro de Atividade Física Oeste. Até a gente chegar ao Espaço Oeste, a gente bateu muita cabeça. Questão de logo, questão de nomenclatura. Mas era Centro de Atividade Física Oeste e Escola de Futebol Oeste. Depois mudamos para Estúdio Oeste e Escola de Futebol Oeste. Eu não sei te dizer o porquê que nós mudamos. Naquele momento a gente sentiu a necessidade. Era aquilo, mas não era aquilo. A gente olhava... Ainda não estava... ainda não é isso. O coração ainda não tinha dado aquela acelerada, né? Isso. Então acho que a gente foi respeitando o tempo, as coisas acontecerem. E até que a gente... Espaço Oeste, Esporte e Arte. Sensacional. Porque a arte, né, a dança, ela entrou depois, né? Iniciamos primeiro com o futebol, depois inserimos natação, a hidro, né? Porque o espaço físico nos fornecia também essa parte aquática. Então, por que não utilizar? Porque eu estava ali e a gente foi inserindo e eu dando aula em outros estúdios, em outras escolas. Que não era o Espaço Oeste. Não era. Terceirizada, no caso, né? Isso, de outras pessoas, de outros proprietários. E ele, filha, tá na hora de você vir para cá. E eu relutante, porque uma coisa é você ser professora de um espaço. Outra coisa é você ser proprietária de um espaço e professora. Então eu já estava vendo essa loucura ali com ele. Eu estar atrás dele, dando aquele suporte é uma coisa. A partir do momento que eu assumi, né? Virou minha sócia, velho. O início foi bravo, não foi punk, mas a gente vai chegar lá. E aí a gente aderiu à dança também. Aí eu me afastei de tudo, falei, então vamos lá. Vamos embora, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer essa união aí. E foi quando as coisas começaram realmente, as minhas meninas que já vinham comigo de outros... Não, Sabrina, a gente vai para onde você for. E a coisa foi tomando o formato que a gente tem hoje. Eu acho que o grande barato é que, apesar de nós termos 8 anos, a gente não tem aquele sentimento... 8 anos. Já dá para me acomodar aqui. Cara, não tem como. A gente chega em casa, esse cara, ele é um cérebro que não para. Ele planeja, ele tem a necessidade de pegar o caderno, escrever, computador. Eu fico louca com isso. Eu falo, cara, vai descansar, né? Não tem como chegar em casa e desligar, como se estivesse desligando uma lâmpada. É muito louco. É muito louco você ter um negócio próprio. Verdade. Você pode ter 25 anos, e se você... Não tem como. É só ladeira abaixo. Não dá tempo. Então isso é gostoso, você ter algo próprio. Mas é cansativo. Sem falar, né? É marido mulher. Bom, esse é um ponto também importante, né? É complicado. Esse é um ponto importante. Mas antes da gente entrar nesse ponto importante, porque eu quero entender como é que é essa sinergia aí, essa sintonia de vocês, nessa realidade do dia a dia. Mas hoje, além do futebol, o que temos mais no Espaço Oeste? Futebol, natação infantil, natação adulto, preparação também para concursos, TAF, essas coisas. Hidroginástica, dança do ventre, dança cigana e funcional kids. E o balé, né? E o balé. Nós temos hoje 2 unidades, né? A unidade 1, que é no sítio Chácara do Mendanha.
onde a gente tem o futebol e as atividades aquáticas. E a gente tem a nossa unidade 2, que fica bem próximo também, e é onde funcionam as danças e o Funcional Kids. Interessante. Então, nesses 8 anos já expandiu, Sim, né? Já assim, cresceu. A gente está numa crescente. Que bom. Qual foi o momento que vocês perceberam que, assim, já dá para dar mais um passo? Vocês começaram com o futebol, né? Que era o centro de atividade, e perceberam que, assim, João, Sabrina, eu acho que dá pra gente ir um pouquinho mais além. Eu acho que dá para inserir a dança. Qual foi esse momento que vocês sentiram, assim, que dava para a próxima unidade, para dar mais um passo para ampliar? Sim, como a Sabrina falou, o negócio é muito doido, é muito louco, assim. A gente pensa no negócio e amanhã a gente já está executando. Porque, assim, quando começou a escola de futebol, eu trabalhava em uma academia e trabalhava na academia às 6 horas, ela pegava de 6 às 2 e 3 horas eu ia lá pro sítio para dar aula. É só eu e ela. E assim a gente foi. Daqui a pouco as coisas foram evoluindo, tá? Aí eu saí da academia, que é a Academia K2, e fiquei só no futebol. Aí do nada, aí, conversando lá com os donos do sítio, vamos implementar a natação? Vamos embora. Quem é que vai dar aula? João. Aí já tava no futebol e natação, João. Aí vamos embora, tá? A natação tá fluindo, o pessoal começou a procurar, começou a chegar, e aí, hidroginástica, vamos aproveitar, tem um espaço, tá? Hidroginástica. Quem é que vai dar aula? João. Então já ficou João. Natação, hidroginástica e futebol. E junto com a Sabrina administrando. E vamos lá, vamos tocando. Aí vai no que ela falou. Olhamos um espaço lá, dá pra gente já começar a pensar na dança. Então a gente começou a implementar essa parte aí. Ela começou a entrar com a questão da dança e, assim, como você perguntou, cara, não dá assim pra tu... Tem hora que não tem como planejar, não tem planejamento certo. Vai. É o momento, a oportunidade apareceu, se você pensar muito, tu não faz. Não faz. Entendeu? Então... João Carlos. Não dá pra cortar não, tá? E eu preciso dos dois na mesa até o final. Não, que ele é muito de pensar. Eu admiro isso nele. Ele é muito de planejar. E eu falo isso pra ele. Cara, tem coisas que a gente tem que fazer. Eu não falo isso pra você. E agora ele tá falando, né, cara? Sinal que aprendeu a coisa boa aí. Sinal que funcionou. Acho que assim, a gente funciona muito bem, eu acho. Não porque no trabalho também, porque a gente é o equilíbrio. Enquanto ele é a teoria, eu vou... O que tem que fazer? Vambora. Execução, né? Você é execução. Então, quando eu tô muito lá, ele me chama pra razão. Ou então, quando ele tá muito no pensamento... Então, a gente une essas duas bombas e faz uma bomba nuclear, vamos dizer assim. Bum! Acaba logo com tudo. Ou faz tudo acontecer. Porque assim, o não a gente já tem, cara. Sim, é verdade. É claro que a gente não vai meter os pés pelas mãos, a gente não vai fazer uma coisa mirabolante, até porque, em paralelo, a gente tinha uma boquinha para alimentar. Sim, não era só nós dois. Sim. Então não tinha como chutar o balde, não. Mas assim, tem coisas que tem que ter o feeling. É aquele momento, é agora. A gente já tem um não, vamos buscar o sim. Concordo. E caso venha um não, valeu muito pela experiência. Vambora, plano B. Eu não consigo só plano A. Tem que ter o plano A, plano B, plano C, plano alfabeto todo, cara. Vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Uma hora vai acontecer. Eu concordo. Eu também acho que é muito assim. Eu vivo muito essa questão do planejar e executar. Hoje, talvez, eu esteja mais naquele momento de planejamento e menos execução. Por incrível que pareça, esse tempo de 4 anos de Capris mudou alguma coisa em mim que eu não consegui perceber, que eu sempre fui esse, de olhar e é aqui, vamos fazer e vai acontecer. Sempre fui assim. A Capris é fruto desse vaguinho. Mas ao longo da estrada, eu fui me segurando um pouco mais, né? E eu também sinto falta dessa versão execução. E isso é muito bom, porque é o que a Sabrina acabou de falar. Se a gente não der o primeiro passo, né, como é que você vai saber se deu certo ou não? Você tem que ir lá e fazer. Se não der certo, gerou experiência. Claro, pode ter alguns danos? Pode, mas nada
que prejudique a gente ao ponto de não tentar de novo, entendeu? Eu acho que isso é muito, muito fundamental. E como é que é esse dia a dia de vocês, assim, como casal, né? Dá sempre certo? Claro que não, eu sei que não. Mas como é que é trabalhar junto? Como é que é trabalhar junto para vocês? Deixa eu molhar a palavra primeiro. Isso, se quiser deixar ela começar... Eu já molhei a minha, vou começar. O problema é que ela tá subindo o nível, depois tu vai ter que se virar, irmão. Não, assim, eu vou começar de frente para trás. Hoje é muito mais tranquilo. Hoje a gente consegue chegar em casa e falar só o essencial do trabalho e deixar meio que da porta da rua para lá, um pouquinho. Porque a gente sabe que não tem 100% fazer como essa divisão. Verdade. Mas no início foi muito punk. Muito. Por quê? O empreendimento, algo novo para nós dois. E saber essa divisão. O que é uma discussão de trabalho. De negócio. De negócios, porque a gente precisa discutir, a gente precisa confabular, eu vou concordar, ele não. E chegar em casa e tá tudo bem, poder se abraçar. Não era, foi muito brabo. Foi muito. E aí a gente sentou e conversou, cara, né? Vamos colocar um limite para nossa saúde como casal. Sim. Necessário, né? O João, ele é um marido maravilhoso e um parceiro de trabalho maravilhoso. E de vez em quando ele me irrita. Regiane também me irrita de vez em quando. Olha, Regiane. Te amo. Te amo. Eu sei que eu irrito muito mais. Só que ele me irrita na mesma proporção que me faz amar ele mais e mais a cada dia. Como marido, como parceiro de vida, como parceiro de trabalho. Tem hora que eu vejo ele sentado no computador trabalhando, eu olho. Era isso que eu queria pra mim. Era isso. Hoje é gostoso essa relação. Tem um momento que a gente se pega. Então, não, mamãe, daqui a pouco tá tudo bem. Mas antes foi bem difícil, mas valeu a pena. Eu digo que valeu a pena. Fez a gente amadurecer. Sim. Não só enquanto sócios, mas enquanto marido e mulher também. Fortaleceu bastante. Que bom, que bom. Porque assim, na questão do diálogo, ela é lá em cima. A Sabrina é que chama pro diálogo. Eu sou mais de ficar quieto na minha. Não, tô aqui chateado porque ela não fez aquilo, fico aqui na minha. Ela, o que foi? O que foi? E eu, se deixar, eu fico 2, 3 dias na minha, sem falar nada. E ela, o que foi? Aí chega, senta, conversa, puxa o assunto. Então, assim, eu fui vendo também que isso estava prejudicando a gente. Uhum. Eu percebi que eu também tenho que chegar e falar. Mesmo que eu fale do meu jeito, mas eu tenho que falar. Eu tenho que colocar para ela o que eu estou sentindo para ela poder entender também. Então, isso a gente vai aprendendo. Assim, ela sempre colocou isso para mim. Pô, meu filho, a gente tem que parar com isso. Problema de trabalho, fica lá no trabalho. Passamos do portão para dentro, de casa, acabou. Entendeu? A gente tem que entender isso. E ela foi a primeira a entender isso. E depois eu fui no caminho, né? Eu fui entendendo que isso seria importante para a gente, para a nossa família. Então, isso hoje, graças a Deus, graças a Deus e graças a ela, a gente consegue hoje ter um pouco mais de tranquilidade. Sim. Tem os probleminhas, mas a gente consegue resolver com uma facilidade maior do que era antes, entendeu? Eu não fico mais de cara feia o dia todo. Aí meia horinha, entendeu? Porque já olha pra mim, vai continuar? Vai continuar? A cara feia às vezes dá resultado. Tá bom, filho. Tá, já passou. Às vezes a cara feia tá só por fora, mas por dentro tá legal. Porque a gente sabe que a cara feia às vezes dá resultado. Também ali, né? Tem os macetes ali que a gente aprendeu ao longo da vida conjugal, né? A vida conjugal. Da vida conjugal. E o legal é que, assim, essa sintonia de vocês, esse casamento de vocês, essa forma que vocês aprenderam a lidar no caminho, né, ao longo do casamento e negócio, torna vocês também referência dos próprios alunos, né? Daqueles que compram os serviços de vocês, daqueles que fazem parte do negócio de vocês, dos clientes, dos pais que estão lá nas escolas, na dança, né? Porque, assim, é muito legal eu chegar lá no Espaço Oeste
e meu filho já foi aluno, não é mais por uma questão de logística, mas a gente sente muita falta da forma como vocês conduzem tudo. Eu e Leandro, né, Leandro da Thaís, a gente até hoje comenta sobre o fato da gente ter tido essa experiência com a Escola Oeste de futebol, com os meninos, e pela questão de logística a gente não conseguir levar mais, porque eles também sentiram falta. Porque uma das coisas que pra gente era referência, e a gente vê isso pouco, tá? Eu falo isso por experiência própria, porque o Theo já passou por algumas escolas e a gente sabe o quanto isso é necessário. Mas por experiência, vocês são muito mais do que apenas empresários de um espaço, de um negócio, de uma empresa. Vocês são educadores e carregam isso na veia, né? Chega lá, eu me lembro de uma experiência, João, na escola de futebol, em que os meninos chegaram, né? A gente ficou vendo ali do lado de fora, e aí você foi para o meio do campo ali, já tudo arrumado, e os meninos chegaram e começaram a correr ali em volta do campo, e você no meio ali daquele círculo ali do meio de campo, de braço cruzado, olhando as crianças correndo para lá e para cá sem falar nada, e todo mundo correndo. As crianças correndo para lá e para cá, naquela coisa do pique-tá, do pique-pega e tal, e você ali de braço cruzado. Aí uma das crianças percebeu que você não tinha falado absolutamente nada e começou a sentar em volta do círculo. E as outras que não tinham percebido ainda correndo. Aí eu até comentei, não lembro se era a Regiane ou Thaís que estava comigo nesse dia, eu falei, olha só como é que é interessante isso. As crianças já perceberam que o João não está gostando, que o professor João não está gostando, porque já era para ter começado o treino. E o treino ainda não começou porque eles ainda não se disciplinaram onde eles deveriam estar. E aí, aos poucos, eles foram sentando, e quando todo mundo sentou, aí você começou a falar. Aí você falou que ia ter menos tempo de treino, porque eles sabiam que tinham que estar ali e tal. E isso é ser educador. Isso é muito mais do que formar um jogador de futebol, isso é muito mais do que formar uma dançarina campeã nacional, campeã internacional. Isso é saber que eu, como pai, estou levando o meu filho para lá e ali está sendo a extensão da educação que eu quero que ele tenha. Não adianta só o meu filho ser um mega habilidoso de futebol e por isso ele ter alguns benefícios na escola que eu não quero que ele tenha. Eu quero que ele seja disciplinado, eu preciso que ali seja a extensão da disciplina. E é legal ver vocês, enquanto casal, com essa mentalidade, que é a mentalidade que transcende a escola. É a mentalidade que faz com que ali seja a extensão da educação. Não só a questão de ensinar a dançar bem, não só a questão de tornar um menino mais habilidoso, né? Mas é a questão de ensinar a dançar bem, porém ser uma boa cidadã, ser um bom cidadão. E isso é o diferencial em relação ao que a gente tem hoje de escola de futebol e de escola de danças e de artes. Então, eu queria aproveitar esse espaço também, pela vivência e experiência que eu tenho com vocês, em trazer isso para a mesa também, até como forma de feedback para o trabalho de vocês. E é legal para que os pais, eu tenho certeza que muitos outros pais já perceberam isso também, e vocês devem ter muitos feedbacks parecidos com esses. É claro, as críticas também vêm para que a gente cresça, mas eu tenho certeza que vocês têm muito mais elogio porque vocês entenderam essa chave. Que vocês, enquanto casal, serem referência para as pessoas que ali estão chegando, né, para as crianças que ali estão e também para os casais pais que estão indo lá levar os seus filhos, credibilizando o trabalho de vocês. Então, eu fico muito feliz, cara, muito feliz em ter vocês nessa mesa e a gente poder compartilhar desses assuntos, porque eles são necessários para a gente que empreende, né? Porque, como a Sabrina falou, a cabeça da gente é uma máquina que não para. Não para. E a gente quer acertar o tempo inteiro, né? Só que a gente, nessa sede de acertar o tempo inteiro, a gente acaba errando muito também. Eu costumo falar com o João, a gente tem esse direito de errar. Todo mundo tem o direito de errar. A gente só não pode cometer os mesmos erros. Verdade. A gente errou uma vez sobre aquilo, a gente vai fazer o possível e o impossível que tiver ao nosso alcance para ajustar aquilo. Mas a gente não pode errar de novo aquele mesmo probleminha. Verdade.
E pegando como o gancho que você falou assim, essa sempre foi a nossa preocupação, de ser um local de não só de formação de atleta, mas primeiramente formação de cidadão. E ser um local, um espaço acolhedor. A gente trabalha da faixa etária, né? 5 anos, 4 anos. Até eu tenho alunas de 81 anos. Caramba. Que coloca a gente no chinelo. E todas as pessoas que chegam ali, elas têm que se sentir acolhidas. Independente se é futebol, se é hidro, se é natação. Porque as pessoas que buscam... Vamos lá. O nosso trabalho é uma coisa supérflua, se comparada a uma alimentação. Se a sua vida financeira apertar, você não vai deixar de comer. Verdade. Você vai tirar o seu filho da escolinha. Você vai tirar a sua mãe da natação. Você vai tirar a sua avó da hidro. Então, assim, a pessoa para estar ali, ela tem que se sentir acolhida. Para ela tirar uma fatiazinha da pizza financeira dela, para estar investindo ali, tem que se fazer bem. Ela tem que chegar ali mal e sair pelo menos 0,01% bem. Bem-estar. Esse é o nosso compromisso. A gente já teve muito feedback positivo, como esse, igual ao seu. A gente teve feedback crítico. As críticas que a gente achou pertinente, a gente acolheu. A gente modificou. E existem também muitas críticas que tem que entrar no ouvido e sair pelo outro. Concordo. A gente não tem que dar ouvido a qualquer coisa. A gente já teve pai que tirou o filho no meio do treino, saiu xingando, falando mal do nosso trabalho. E uma semana depois, retornou. Porque foi matricular o filho numa escolinha de futebol de marca, de nome, porque eu não tô aqui para fazer merchandising para ninguém. Pedindo desculpas e falando, cara, o seu trabalho é diferenciado. Eu tô mentindo? Não. Então, assim, é claro que a mensalidade a gente precisa, né? Porque é o nosso salário, a gente não é. A gente sempre vira um mês sem saber o quanto vai. Eu sei o que é isso. Né? Isso é desesperador. Mas a gente entende que se a gente não valorizar o nosso trabalho, quem é que vai valorizar? Verdade. E a gente tem muita consciência do que faz ali enquanto profissional. Verdade. Então, assim, a gente sabe transmitir, a gente transmite isso para as pessoas. Então, a gente respeita muito quem chega ali. Não pela mensalidade que está se pagando, mas é o ser humano. Mas tem que haver o respeito recíproco, sim. entendeu? Tem que ser uma via de mão dupla. Concordo. Porque senão não faz sentido estar ali. Não faz. Verdade, Sim. verdade. E como você citou, né, a escola de futebol. Eu falei a minha história aqui dentro da bola, né, dentro do futebol. E desde o momento que nós montamos a escola de futebol, eu nunca pensei na escola de futebol em formar jogador de futebol. Nosso objetivo principal nunca foi esse. Até porque, como eu vivenciei isso e sei como é triste. Chega um momento, eu com 24 anos, num clube de segunda divisão, terceira divisão, ganhando merreca, às vezes nem recebe. Não, cara, pensei que, quando eu montar minha escola de futebol, eu quero que o aluno veja o futebol como um meio, não como um fim. Eu posso ser um jogador de futebol? Posso. Eu posso ser um professor de educação física? Posso. Pode. Posso ser um médico? Posso. Posso ter minha barbearia? Posso. Pode. Então, assim, o futebol como uma atividade física. O futebol como um local para ele interagir com outras crianças. Socializar. Então, essa é a ideia da escola de futebol, essa é a ideia do Espaço Oeste, como a Sabrina falou. A gente não quer ali sair atleta. Hoje, já tem alguns meninos que já saíram para clube, entendeu? Tem meninos hoje que estão no Campo Grande, estão tentando a vida aí no futebol, que começaram com a gente. Então, isso para a gente é muito legal. Mas falar que esse é o nosso objetivo, não. É uma consequência. É uma consequência, entendeu? Não, e uma consequência interessante, porque assim, quando você traz essa mentalidade e traz isso como a essência do negócio, quando isso se encontra, que é o menino conseguir, né, ser jogador profissional, ser jogador de futebol, a menina, né, uma dançarina, né, de uma academia, enfim, ela já vai, ou ele já vai também, completamente diferente, porque tem uma formação, teve uma base. O que a gente não vê muito hoje no meio do futebol. O que a gente vê hoje é só aquela sede por se tornar profissional, mas com uma base muito fraca. É o que a gente mais tem visto nesse tempo, né? A base é muito fraca.
mas porque pegam escolinhas de futebol que só tem como essência formar jogador, não tem como essência formar o cidadão. Porque o correto mesmo que seja habilidoso, mas ele está naquela fase, 7 anos, 12 anos, 14 anos, de ser formado como cidadão, porque habilidade ele já tem. Então a gente precisa trabalhar a essência desse ser humano. Sim. E aí, caso ele consiga, ele já vai ser um jogador completamente diferenciado no meio daqueles que não tiveram base. É isso aí. Porque ele vai conseguir se comportar melhor. As negativas da vida não vão atingi-lo tanto, né? Quando ele conseguir a ascensão não vai ser o principal da vida dele, porque ele sabe por onde ele passou. Ele tem uma boa base de formação. Então, hoje, quando a gente vê jogadores, e eu acho que pode até citar, quando a gente vê jogadores como um Diego Ribas da vida, que você vê que a entrevista do cara é diferente, né? Você sabe que aquele cara ali, mesmo que ele caia num clube qualquer, ele vai ser líder. Porque a postura do cara é diferente. E esse cara, quando terminar, facilmente ele vai se tornar um treinador de futebol ou um comentarista, porque a postura do cara é diferente. Tu percebe isso na entrevista. Mas isso é uma gotinha no oceano, porque se a gente termina uma partida de futebol, a gente for ver a entrevista, né, dos jogadores que se destacaram naquela partida, é desesperador, né? A gente vê que realmente tem um choque ali um choque social, né, um choque intelectual que preocupa a gente. E vocês, como formadores, então, de cidadão, devem preocupar mais ainda. E eu fico mais feliz ainda de saber que a essência de vocês é uma essência de formação, uma essência de educação, né? E eu aproveito, João, para puxar aqui para a mesa também falar sobre as tuas licenças, que eu vi há pouco tempo atrás, você, né, lá na CBF, tirando aquelas fotinhos e tal, né, uns stories ali e tal, mas eu sei que você tem as habilitações, as licenças. Hoje, quem é o professor João Carlos, professor coordenador da Escola Oeste de Futebol João Carlos, e as suas habilitações? Sim. Então, assim, como a gente estava conversando, né? A ideia de formar cidadão, né, a gente precisa também se capacitar, né? Exatamente. A gente precisa estudar, a gente precisa mostrar também para os nossos alunos que a gente está ali, mas a gente continua estudando. Não é porque nós somos professores, somos educadores, é educador, mas a gente está estudando. Então, dentro disso, eu continuei me capacitando. Eu fui buscar a licença da CBF. Primeiro eu fiz a licença C, né? Que a gente ficou lá na Granja Comari por 10 dias, né? Foram 10 dias. Explica só um pouquinho, depois que você terminar a tua fala, sobre quais as diferenças dessas licenças que você tem. Então, assim, eu fiquei lá 10 dias fazendo a licença C. A licença C hoje, na época que eu fiz, hoje está um pouquinho diferente. Vou explicar a diferença. Na época que eu fiz, era voltada só para a escola de futebol. Então, a CBF, ela te dá esse curso, ela te habilita a você trabalhar com escola de futebol. Ela te dá dentro desse curso habilidades, desde o momento de montar a sua escola de futebol até o momento de você lidar com as crianças, do que você pode, o que não pode. Então, ela te dá essa base, né? Claro que algumas coisas a gente tem que continuar buscando, tem que continuar pesquisando. E quando eu tive essa oportunidade de fazer, eu falei, tem que fazer esse curso. Eu tenho que me capacitar mais um pouco para poder passar algo a mais para essas crianças. Porque não só a minha vivência no futebol, a faculdade de educação física, a licenciatura, bacharel que eu fiz, eu tenho que ter algo a mais. Até porque tudo muda constantemente, né? Isso aí. Então, eu fui buscar. E com isso, eu fiz o curso. Hoje, na nossa escola de futebol, até a camisa já vem, né? Com a logo da CBF, vem com a licença C. Para todos que chegam ali, até alguns alunos perguntam, por que tem essa letra C aqui? Não, porque o coordenador da escola de futebol de vocês, ele foi habilitado pela CBF para poder tá trabalhando com vocês aqui hoje. Então, vocês podem falar com os coleguinhas de vocês que tem uma pessoa habilitada pela CBF e formada em educação física para estar trabalhando com vocês hoje. E assim foi. Aí passou um tempo, surgiu a oportunidade de trabalhar no clube. Hoje eu também atuo também no Campo Grande, também lá no Campo Grande atuo com alto rendimento. E com isso,
eu fiz a licença B. A licença B, ela me habilita a trabalhar em clube, na base, tá? Desde o sub-12 até o sub-17, tá? Que depois vem a licença A. Então, a licença B até o 17, a A é o sub-20 e o profissional. Então, dentro disso, a gente estava falando, estudar, buscar conhecimento, a gente tem que estar sempre. Se Deus quiser, daqui a pouco também fazer a licença A. Então, todo conhecimento, a única coisa que não pode tirar da gente é o conhecimento, Exato, né, cara? irmão. Então, é isso que a gente tem que buscar o tempo todo. Eu falo com os meus alunos, a gente fala com o nosso filho, que a gente, para melhorar um pouquinho de vida, a gente tem que buscar conhecimento, tem que buscar estudar, tem que estar com a mente aberta para aprender, senão a gente vai ficando para trás. Então, hoje o Espaço Oeste também nos forma também, né? Legal. A Sabrina dentro também, medida possível, está fazendo os cursos dela também, está fazendo... Teve tirou agora no sindicato, já tem um tempo, né? É o DRT, né? O Registro dos Sindicatos Profissionais de Dança do Rio de Janeiro, onde consta na carteira de trabalho, né, a profissão artista dançarina. Isso é ótimo. Vocês são feras demais. Então, por isso que a gente vem sempre melhorando para poder entregar algo sempre melhor para os nossos alunos, para os nossos clientes. Legal, legal. E me diz uma coisa, licença A tá no radar? Como é que tá isso Já aí? tá. Ele, para com esse suspense. Ele gosta, né? Mas eu provoco. Ele gosta de responder, mas eu provoco. Até o final do ano. Se Deus quiser, setembro eu começo. Ah, legal. Que bom, cara. Que bom. Já entreguei. É isso. Vem pra cá pra entregar mesmo. Tem que entregar. Tem que entregar. Então, a gente... Cara, eu não tenho dúvida que em breve, muito em breve, a gente pode dizer... Eu digo mesmo, tá, João? Desculpa, mas... Fica um tempinho sem falar comigo, igual tu faz aí com a Sabrina, de cara feia. Mas eu ouso dizer que em breve a gente vê João Carlos aí, sem dúvida, pelo trabalho, pelo processo, pela rotina, pela entrega, pela seriedade com que ele trabalha. Eu não tenho dúvida que em breve a gente te vê aí como... Eu também não tenho dúvida. Como um treinador aí né, Eu tenho muita convicção de que quem trabalha honestamente, quem busca ser melhor a cada dia, quem respeita o processo, cara, tem o dia que chega. Sem dúvida. Tem o dia Não, que e é chega. interessante porque, assim, às vezes a gente fala isso com um certo receio mesmo, né? Por causa do lugar que a gente tá. A nossa origem, às vezes, traz a gente para uma realidade que parece que a gente está dentro de uma bolha que a gente não consegue pode sair, avançar. E aí a nossa origem, até para falar, a gente tem dificuldade que a gente pode chegar. Só que quando a gente pega histórias, não só de treinadores de futebol, histórias de médicos e em qualquer profissão, você vê que tem gente que passou por processos até piores do que o nosso. Né? Vira e mexe, a gente tem uma história de alguém que passou por medicina lá pro meio de sertão, estava lá no meio de sertão, que estudou mesmo sem luz, mesmo sem nenhuma condição, mas foi. Mas por quê? Porque ela acreditou que era possível. Então, assim, se você pegar as histórias hoje de grande parte dos treinadores que hoje já estão em clubes profissionais, são histórias bem semelhantes. Né? Eles precisaram furar a bolha. Um dia eles só acreditaram, um dia não tinham nem a A, aliás, não tinham nem a C, nem a B, e resolveram que, cara, vou fazer a A. E trabalhando sério, com honestidade, com disciplina, esperando o seu tempo, mas continuar trabalhando, as coisas chegaram. Tem um salmo que eu gosto muito, que é Salmo 126:5, né? Que ele diz que a gente tem que ir andando e chorando. Enquanto a gente vai andando e chorando, a gente volta com os nossos molhos de alegria. Que é isso, cara. Enquanto a gente chora, a gente anda, a gente não pode parar. Mesmo que esteja ali no sacrifício, mesmo que ninguém mais acredite, mesmo que a gente mesmo perca a crença às vezes, a gente não pode parar de caminhar. Então, acho que o caminho é esse, a rota já está traçada e é uma questão de tempo, porque conhecendo o teu trabalho hoje, eu tenho convicção, como a Sabrina falou, de que as portas vão se abrir, né? Porque quem trabalha sério, quem trabalha honesto, quem trabalha de forma correta, a tendência é que aos poucos as coisas começam a acontecer. Agora,
eu sempre falo isso lá na barbearia, né? Você precisa dar os teus passos. Como que a gente faz isso? Cara, dá os passos. No caminho as coisas vão se ajustando. Ah, mas hoje eu não tenho condição de fazer o curso tal. Eu falo isso pros meninos lá. Cara, não tem condição hoje, mas se você começar a planejar, você vai ver que aos poucos essa condição ela começa a surgir. Porque primeiro a gente precisa acreditar. Quando a gente acredita, a gente começa a planejar. Quando começa a planejar, aí por incrível que pareça, antes de você começar a planejar, você tinha 300 clientes. Quando você começou a planejar, você já foi para 305. Aí daqui a pouco tu tá com 310, porque a própria vida ela vai se ajustando para aquilo que a gente sonha e deseja. O importante é você se movimentar. Tem que se movimentar. Tem que se movimentar. Então, acho que já entreguei. João Carlos, em setembro, começa a habilitação A, licença A da CBF. E muito em breve, eu já até me candidatei para ser parte da comissão técnica. A parte analítica ali, que só fica anotando os números ali, já me candidatei aqui, já me candidatei. Como você falou, é um negócio muito louco, né? Uma vez eu paro para pensar, cara, comecei com a escola, a gente começou, né, com a escola de futebol, começamos com a escola de futebol. Hoje, profissionalmente, tem os cursos, né, que são obrigatórios da CBF. Não é obrigatório, quer dizer, não está obrigatório no Brasil todo, mas daqui a pouco vai ser. Então, por isso que é bom a gente já estar adiantando para quando precisar, a gente já tá pronto. Mas, como você falou, o processo a gente tem que respeitar. Então, assim, comecei na escola de futebol. Hoje, o Campo Grande abriu as portas para mim, através de uma pessoa que eu conheci através da internet, né, que é o professor Thales. A gente não pode esquecer também das pessoas também que abrem as portas para a gente, ajuda a gente a caminhar, né? Então, isso é muito legal, gratidão. Foi uma pessoa que me conheceu dando treino de personal para um atleta dele. A gente começou a trocar ideia ali, ele elogiando o meu trabalho. Tá? E eu fui fazer a licença B. Pô, meu amigo, tô precisando de um clube para fazer o estágio. Ele, vem pro Campo Grande. Cheguei lá, ele me abraçou junto com a comissão, com a diretoria lá do Campo Grande. Lá eu continuei fazendo estágio. E em janeiro desse ano, o coordenador Rafael me liga, João, vem para a reunião aqui que tu vai assumir o Sub-11. Então, assim, aquilo ali pra gente foi, cara, foi a notícia do ano, entendeu? Para mim, é que eu sempre sonhei também estar trabalhando dentro de um clube, eu sempre quis estar dentro de um clube também. O processo, ele amadurece a gente, né? Verdade. Ele prepara a gente para chegar lá. Verdade. E o chegar lá, ele nunca acontece. E esse é o barato, né? Por isso está sempre essa busca insistente da vida. O processo é gostoso, porque quando a gente acha que está chegando lá, você olha para trás, caramba. Várias vezes aconteceu isso. Da gente chegar muito exausto em casa, olhar uma coisa, será que está valendo a pena? A gente começou com um aluno. Uhum. Olha onde a gente está agora. Então, assim, apreciando o processo. Tem gente que fala, é seguir em frente, não olhar para trás. Cara, olha para trás. É isso. Tem que olhar. Olha para trás, para valorizar o que você tem hoje. Para ver até o quanto você já caminhou. Exatamente. Cara, e eu costumo dizer sempre, cara, eu tenho muita gratidão também às pessoas que me ajudaram. Teve alguns... A gente sabe que na nossa caminhada a gente conta no dedo, né? As pessoas estão do nosso lado ali, de verdade ajudando. Então, assim, no início da carreira, tem o Gilmar na parte de educação física, que se formou com a gente, sempre ali me ajudando. Assim, não vou citar outros nomes, porque eu posso estar esquecendo de mais alguém, entendeu? Sim. Como eu já citei o nome da Academia Kadosh, o dono também, o Fábio, aprendi muito com ele também essa questão de gestão, como valorizar o seu negócio. Então, é uma pessoa que valoriza muito a academia dele, então eu aprendi isso com ele, eu tenho que valorizar, que a gente fala sempre. O aluno tem que vir aqui para a escola de futebol, ele tem que estar feliz. Então, assim, o valor que ele paga, o investimento que ele faz lá na escola de futebol, a gente tem que transformar aquilo em alegria para ele tem que estar feliz. Desde o momento que ele não esteja feliz e não está nos agradando, é um momento,
obrigado aí, mas aqui o local não está te agradando mais, então a gente te convida a se retirar. Então, tudo isso é importante. A gente reconhecer as pessoas, ter gratidão pelas pessoas. Quando a gente olha lá para trás, a gente saber que teve pessoas que nos ajudou nessa caminhada. Então, eu sou muito grato a essas pessoas que até esse momento me ajudaram. Vem aqui comigo que eu vou te ajudar. Vem aqui comigo que eu vou te ensinar. Vem aqui comigo que é assim que funciona. Então, isso para mim é muito importante, reconhecer e ter essa gratidão por essas pessoas. Então, hoje eu estou onde eu estou porque assim, tem pessoas, né, que me dão suporte. Uma está aqui do meu lado, como você também, a gente troca muita ideia, conversa, a gente aprende muito um com o outro. Então, a gratidão que eu tenho, as pessoas que me ajudam são enormes. Então, eu só tenho a agradecer. Se eu hoje cheguei, se Deus quiser, em setembro, vou fazer uma licença A, porque tem pessoas que acreditam e me ajudam para poder fazer essa licença A, que não é um curso barato. Então, porque eu preciso lembrar disso, né? Sim. Toda vez que a gente analisa, tem pessoas que estão aqui, irmão, do teu lado, que estão acreditando em você. É a famosa rede de apoio, né? É isso aí. É impossível fazer algo sozinho. Não tem como. Impossível. Não tem como. Eu fiz isso sozinho. Não. Não, a rede de apoio é o que mantém a gente e mantém os nossos sonhos também. Isso. Não dá, como a Sabrina falou, não dá para fazer sozinho, não tem como. A Capris Barbearia não existiria se não tivesse uma rede de apoio por trás. Eu tinha a ideia e o sonho, mas eu não tinha o dinheiro. Então, se eu não tivesse quem investisse na Capris Barbearia, não existiria a Capris Barbearia. Se eu não tivesse a Regiane como rede de apoio para aturar os dias maus, a Capris Barbearia não existiria. Se eu não tivesse os meninos lá, então a gente tem uma rede, sempre vai ter essa rede de apoio, principalmente quando a gente trabalha sério. Porque tem uma frase que eu carrego comigo e sempre falo aqui a cada episódio do Podcapris, que é uma frase que eu ouvi de uma dessas pessoas da rede de apoio, que ela disse que o universo ele conspira a favor daqueles que se arriscam. Então, a gente sempre vai ter uma conspiração nos favorecendo. Sempre vai ter uma conspiração nos favorecendo quando a gente trabalha sério. Quando a gente, mesmo sem dinheiro, tem o sonho e esse sonho ele é tão visceral na gente que quem tá perto e escuta fala, cara, tu passou isso pra mim, o bagulho me contaminou, sabe? É contagiante. Me contagiou. Então, essas pessoas elas vão se tornando a rede de apoio que a gente precisa e às vezes não é nem a gente que busca. Esse colega falou que é o universo, eu acredito em Deus. Então, sempre vai ter uma força que vai ajudar a nos favorecer no caminho. Desde que a gente trabalhe sério, desde que a gente trabalhe com honestidade. E é por isso que essa rede de apoio vai estar sempre viva. Desde que tenha verdade, né? Tenha e aí verdade. muitos alunos entra para o nosso ciclo. É verdade, é verdade. Acontece. Alunas que viram amigas, pais de alunos que viram amigos nossos de... sai daqui, vamos marcar uma resenha. Antes da pandemia, ela quebrou um pouco isso. Antes da pandemia, dia de sexta-feira, era de lei alguns pais se reunirem sexta-feira e ficar ali, um colherzinho, cada um leva um petisco. A resenha. Era a nossa terapia. Não era terapia, mas era terapêutico. Veio a pandemia, né? Quebrou um pouco, tivemos uma perda também de um amigo, mas enfim, ainda gera isso, né? A gente, novos ciclos, pessoas vêm, pessoas vão, pessoas ficam. Sim, sem dúvida. Agregam, entendeu? Porque assim, o Oeste hoje, alguns pais até falam, né? A família Oeste, né? Alguns alunos hoje não estão mais na escola de futebol, mas os pais permanecem no grupo dos responsáveis. Eu sou um deles. Pra manter ali eu sou um deles. Isso, quando tiver evento, tá lá participando, como você vai também. Exatamente. Então as pessoas acabam vivendo junto com a gente, né? Esse sonho, acabam abraçando junto com a gente. Isso é bom demais. Gente, falei que era rápido. Já passamos de 1 hora aqui nessa resenha, nessa mesa, nessa troca de ideias sensacional.
Bom, se vocês tiverem mais alguma coisa que queiram trazer, eu acho que é legal aproveitar esse espaço para falar sobre uniforme, sobre material, sobre alguma coisa aí, alguma novidade que vocês queiram trazer ou não. Fiquem à vontade nesse espaço, a gente já está caminhando para o final, mas antes disso é importante também deixar as redes sociais, telefone para contato, mas a gente ainda tem um tempinho, vamos aproveitar se tiver alguma novidade, alguma coisa que queiram mostrar, apresentar ou falar, fiquem à vontade, tá? Falou a questão do uniforme, né? O nosso agasalho novo. Essa coisa chique, muito bonito, por sinal, hein? Tá? Muito bonito. Dá pra ficar em pé? Pô, fala com o moço da mesa. Vou até botar aqui o casaco. É porque a gente não filma a questão da escolha, o processo O da processo, escolha, rapaz. mas ficou bonito demais. Não isso, ficou hein? uma chiqueza só esse negócio? Isso vai me dar trabalho lá na Capris, hein? Eles já estão me pedindo um casaco tem um tempo, tô sentindo que agora essa pressão vai ser maior, hein? Ó. Cara, ficou bonito demais, hein? Essa logo também de vocês arrebentou, hein? Esse modelo, né? Cara, Aqui, esse modelo, né? é um modelo... Nem tanto. Mas o casaco realmente, o material, tanto Assim, material como o o layout. uniforme, a gente preza pelo uniforme porque não só nosso, mas também dos alunos. A gente preza muito porque organização é tudo. E sem falar Sim. que é a nossa mídia. E a apresentação, ambulante, né? A né? apresentação pessoal da Sim. escola. E todos lá têm uniforme. As minhas meninas da dança, às vezes a gente chega no festival para dançar, chega todo mundo com a mesma blusa. Destaca, né? Destaca. É gostoso. O pessoal vem, poxa, vocês são da onde? Então, isso assim, é uma coisa que a gente não abre mão. Sim. É porque é a identificação visual, né, do negócio, né? E do futebol ficou tão interessante, tão gostoso, porque hoje o aluno lá não pratica atividade sem uniforme. E os pais abraçaram isso de uma tal forma que hoje você chega lá, se você for lá agora à tarde, se vê um aluno sem uniforme, porque aquele aluno ou está em aula experimental ou porque o material dele não chegou ainda, porque os demais estão todos de uniforme. A gente preza isso muito, eu falo com os pais. Imagine só, você chega hoje na nossa escola de futebol, você vai investir X aqui no material, que não é barato. Investimento. Aí daqui a pouco, 2 semanas, o seu filho não vem com a camisa. Eu vou estar pegando o teu investimento e estou jogando fora. Verdade. Então, por isso que é interessante o senhor prezar que o seu filho venha com uniforme, para o filho dele também vir, para todo mundo estar com uniforme. Sim. O nosso professor, ele não trabalha sem uniforme. A gente, quando vai para lá trabalhar, a gente não trabalha sem uniforme. Então, a gente pede aos pais, pai, manda a criança com o material completo, a camisa, o short, o meião. E assim a gente já está aí há 8 anos. Então, graças a Deus, está fluindo. Os pais novos que chegam lá vê que as crianças que já estão lá estão com uniforme. E eles, se os mais antigos estão assim, eu que estou chegando agora, não posso e é bonito, né, cara? É bonito demais, né? Uma festa, eu vou... sem dúvida. Sem dúvida. Eu não sei. Quando eu vi a bolsa, antes de você falar sobre ela, eu vou puxar aqui pra mim, tá? Quando eu vi a bolsa, eu falei, Sabina veio com uma bolsa, será que é presente pra mim? Também. Tava achando que era um casaco. Fala sobre a bolsa. A gente tá na transição da logo, né? A gente deu um passo muito bacana agora também, há pouco tempo. Porque a gente conseguiu agora... A gente agora é uma empresa, de fato. Legal. Muito bonito isso. E assim, para quem empreende, né? Para quem tem o próprio negócio, sabe da tamanha importância. É o nascimento de um filho. É um nascimento. Literalmente. É o nascimento. Eu sei. Fralda. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Do que a gente gasta de fralda, a gente gasta com esse filho. Mas é algo que traz pra gente mais seriedade, né, no mercado, abre mais portas. Então a gente deu esse passo que tem 15 dias, né? Então tem novidade para vir aí. Então a gente está nessa transição de logo, que aí você vai perceber que aqui é a nossa logo nova. Aqui é a nossa logo anterior, mas não menos importante. Sem porque dúvida, ela que fez, é a história. Né, é a nossa história, daqui é presente, uma lembrança para você. Que maravilha. Casal e a gente espera parar por aqui. Eu falei, nessa logo. Eu falei, não perguntaram o tamanho. Então...
Como conhece há muito tempo, já sabe. Obrigado pela bolsa, obrigado pela... E realmente é presente para mim mesmo, é? É. E eu tava precisando mesmo, que eu tô usando de uma outra marca que nem patrocina a gente, cara. Então agora eu tô de West. Desculpa. Agora eu tô de patrocinador. Gente, parcerias. Tem a Capris. A parceirona nossa, que é aquele negócio, tamo junto, tudo junto e misturado. Feliz com essa parceria. Tem nem o que falar dessa parceria. Tem a menina do doce, com doces, bolos, que é, nossa senhora. Uma loucura. É uma loucura. Eu falo, Ale, pelo amor de Deus, Ale, para de ficar publicando esses stories. Mas quem, filho? Tem a Preta, né? Do buffet. A Preta com o buffet dela maravilhoso. Buffet de churrasco, todo qualquer evento tipo que o espaço faz, a Preta tá lá com o buffet. O acolhe também. Preta, pelo amor de Deus, socorre. É o tipo da pessoa que faz um trabalho maravilhoso, mas abraça, acolhe a gente também. Então a gente sabe assim, e a Preta tá? Vai dar conta. Legal. Equipe da Preta e a Preta vai dar conta. Então, assim, são pessoas que, graças a Deus coloca pessoas boas no caminho, Sem né? dúvida. Então, a gente só tem a agradecer. E se quiser ser parceiro do Espaço Oeste, né? Estamos Legal. de porta aberta. Estamos de portas abertas. Aproveita esse momento para redes sociais, telefone, faça de vocês. Instagram, o que a gente mais utiliza é espaço, underline, é espaco, né? Underline West. Tem o nosso WhatsApp, que o atendimento é só pelo WhatsApp, gente. Não é ligação. E avisa, ó, demora um pouquinho. Demora um pouquinho. Mas responde. Mas a gente responde com de... todo carinho, porque é uma demanda, né? Como nós falamos, eu sei que isso não é desculpa, isso não é argumento, mas somos eu e ele para tudo. Mas a gente está nessa formatação, né, de novidades. Então, essa questão do atendimento pelo WhatsApp vai melhorar mais um pouquinho. A gente está sempre em busca de fazer melhorias. Então, legal. Tá dando certo. Que bom, que bom. E convidar o pessoal para conhecer. A gente fica no Mendanha, próximo ao Largo do Mendanha, a unidade 1, sítio Chácara do Mendanha, 6271, em frente ao Mercado Unidos. E a unidade 2, a Estrada do Guandu, 917. E não tem essa de que é longe, gente. É longe dependendo do que você quer para sua vida. Concordo. Se você quer fazer alguma coisa... Não tem Agora, distância. uma coisa eu garanto. Vai conhecer e vai gostar. E vai ficar. Vai fazer assim, valeu a pena. Entendeu? Então, assim, a gente está de braços abertos. O nosso slogan é Espaço Oeste Esporte e Arte. Aqui tem espaço para você. Então, é um espaço que é para todo mundo, né? Que venha com o coração aberto também. Né? Que isso é importante. Perfeito. E dia 23 de agosto agora, né? Dia 23 de agosto, todo ano a gente faz um espetáculo de dança com apresentações de dança das bailarinas do Espaço Oeste e de convidados especiais. E aí tem bar, vendendo petisco, bebidas, tem uma equipe de iluminação, uma equipe de som maravilhosa que é do Anderson, parceiro nosso também há anos. Tem o nosso fotógrafo que está há 3 anos com a gente também, o Léo. E as minhas bailarinas maravilhosas, tem meninas que estão comigo há 9 anos nessa empreitada. Então a gente vai comemorar 8 anos, dia 23 de agosto, cai num sábado, às 18 horas, no Espaço Festa Mendanha, tô lembrando. Espaço Festa Mendanha é um salão de festa que tem na subida da Serrinha, como se estivesse indo pra cachoeira. E também comemoraremos os 40 anos do meu digníssimo. Meu amigo. Porque eu fiz 4.0, mas dias depois... É com ele. Vai ser no dia do aniversário dele. Vai ser o meu presente. A pessoa é chata. Que legal, que legal. Apresentassem o quarentão com festa mesmo, o pessoal dançando com som. Ô, meu irmão, festa dos sonhos, hein, cara. 15 anos, debutando os 40. Debutando os 40, debutando aos 40. Aí, que delícia. Aí fica o convite, o ingresso já está sendo vendido, valor super tranquilo. Legal. Bom, ótimo tudo isso. Gente, João, mais alguma coisa? Não. Fica à vontade. Porra, obrigado aí pela oportunidade
E mostrar para essa galera aí o Espaço Oeste, para quem não conhecia, agora passar a conhecer, né, um pouquinho da nossa história. E esperamos lá na frente estar voltando aqui para a gente contar outras histórias. É uma mesa, olha a mesa. A mesa é nossa, o espaço é nosso. Um prazer ter vocês aqui, Sabrina. Muito obrigada, Vaguinho, por dar essa oportunidade pra gente falar com esse povão todo aí. A nossa história é a nossa. Que linda, é uma história linda. Linda, eu fico muito feliz de acompanhar tudo isso, mais feliz ainda por ter vocês na minha rede de apoio, né? Vocês apoiam demais a gente desde o início, sempre acreditaram na Capris, até mesmo quando nem a gente ainda acreditava, vocês já estavam lá de pronto, já ajudando na divulgação, parceria, evento, para sempre ter gente lá naquele início ali, principalmente quando a gente mais precisava. A gratidão é nossa, né, por poder trazer histórias como a de vocês aqui. O Podcapris é esse espaço mesmo, para que essas histórias cheguem até as outras pessoas, né? É importante que a gente torne isso alcançável. De repente, do outro lado, pode ter gente querendo dar um passo, mas está com receio porque eu só tenho 2 moedinhas aqui, será que vai dar certo? Tem gente dando passo sem moeda nenhuma. É isso aí. Né? É o sonho, a vontade, a garra. É uma garrafinha d'água. Uma garrafinha d'água. E aí histórias como a de vocês são histórias que conectam. De repente tem um casal lá, será que vai dar certo a gente trabalhar junto, amor? Será que, né, isso vai funcionar e tal? Aí houve histórias como a de vocês que realmente não é fácil, mas aos poucos as coisas vão se costurando e vão dando certo. Então, assim, o Podcapris é esse espaço mesmo. Então, a gente que fica grato, porque a cada história a gente se enriquece um pouco mais. Sim, com certeza. E vocês hoje, né, abrilhantaram aí a gente, enriqueceram a gente com a história de vocês. E permaneceu os 2 até o final. Até o final, é isso, tá vendo? Tudo bem que teve um corte aí, depois a gente conta. Mas os 2 estão finalizando. Iniciaram, estão finalizando. Progredimos, gente. João, Sabrina, obrigado de verdade. Gente, valeu, obrigado por terem ficado com a gente até agora. Um prazer enorme. E que essa história possa chegar até a casa de vocês, até a tua história também, possa gerar conexões. E vocês voltem sempre. Obrigado, valeu, tá? Obrigado, valeu. Um abraço, gente. Valeu, gente. Um abraço.